Oi, tudo bem com vocês, crianças? Estou aqui para fazer a revisão e o reforço do que nós estudamos, texto em prosa, texto em verso. Então, nós vamos começar com o texto em prosa. Então, quais as principais características que nós vimos do texto em prosa? É que eles têm linhas contínuas, as frases vão até o final da linha, então você escreve até o final da linha, e é organizado em parágrafos. E quais os exemplos dos textos em prosa? Podem ser as notícias, as fábulas, os contos e os textos informativos. Então, todos esses podem ser organizados em prosa. Agora, um exemplo do texto em prosa, o gatinho perdido. Então, essa parte do texto que é o título, tá? Então, o que vem primeiro é o título, aí vem o texto. Era uma vez um gatinho perdido. Ele era pretinho como jabuticaba e tinha uma pinta branca debaixo dos olhos. Então, olha, quando Lelinha chegou da escola, encontrou o gatinho perdido, triste, assentado no muro da sua casa. Deu leite quentinho para ele beber. Lelinha perguntou à mãe: "Eu posso ficar com esse gatinho para mim?" "Não, filhinha, não. Você deve devolver o gatinho para seu dono", respondeu a mamãe. "Eu pensava que quando alguém achava alguma coisa, ficava dono dela", disse Lelinha. "Não fica. Quando alguém encontra alguma coisa que pertence a outra pessoa, deve devolvê-la", disse a mãe. "Então vou procurar o dono deste gatinho", disse a menina. Então esse é um texto de Terezinha Casa Santa, o gatinho perdido. Então quando nós falamos em linhas contínuas, ó, a linha é escrita até o final da linha, tá? Você escreve até o final da linha, isso é linha contínua. E parágrafos, então cada pedacinho desse, ó, que fala um pouquinho do texto e tem um ponto final, é um parágrafo. Os parágrafos podem ter uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 10 linhas, tá? Então, este é um texto em prosa. Então, exemplos de texto em prosa. Nós temos este, o Lobo e o Leão, que é uma fábula. Nós temos o Gato e a Barata, que é uma história. E nós temos uma notícia, fair play ou jogo justo. Então, esses são exemplos de texto em prosa. Agora nós vamos ver o texto em verso. Quais as características do texto em verso? Ele é organizado em versos, ele pode ter estrofes, rimas e ritmo. Então, nem todo texto em verso é separado por estrofes, mas a maioria sim, tá? E ele tem rimas e ele tem ritmo. Quando você lê um texto, você lê com ritmo. Então, quais exemplos? Então, pode ter poemas, letras de músicas, quadrinhas. Então, todos esses são exemplos de texto em verso. Então, aqui um texto em verso, ó, Luz de Fantasia. Então, como nós vimos no outro texto, o que vem primeiro? O título. Ó, não é fácil ter um sonho feito só de poesia, cheio de imaginação, de esperança e alegria. Sonho de felicidade, de emoção e de folia, de surpresa e novidade, feito luz de fantasia. Sonho assim faz bem a vida, sonho assim é necessário. Quero um desse de presente para o meu aniversário.
Então, você vê, quando você vai ler, você lê com entonação, com ritmo. Então, esse texto é de Ricardo Azevedo. Então, olha, cada linha desse texto é um verso, por isso que fala texto em verso, tá? Então, cada linha é um verso. E cada pedacinho com os versos é uma estrofe. Tá? No caso desse texto, nós temos 13 estrofes. E cada estrofe tem 4 linhas. Mas não necessariamente é sempre assim. A estrofe pode ter 2 linhas também. 3 linhas. 3 versos, tá? A estrofe pode ter 2 versos, 3 versos, 4 versos. Cada linha é um verso. Agora nós vamos ver alguns exemplos de texto em versos. Então, nós temos esse poema de Vinícius de Moraes, O Relógio. Temos essa poesia Namorado de Manuel de Barros. E temos esse texto de Cecília Meirelles, que é em verso e estrofes. Então, esses são exemplos de textos em versos. Bom, espero que vocês tenham entendido.